A gente está acompanhando nos últimos dias aí a polêmica, toda a gritaria envolvendo a charge do Aroeira que pintava lá a suástica, né? O Bolsonaro fazendo uma suástica em cima da cruz vermelha de um hospital. O ministro da Justiça entrou na briga, falou que não pode, acionou a lei da segurança nacional, cara, que ameaça o presidente, viu ali riscos de ameaça ao presidente e entrou na briga, prestando-se a um papel realmente ridículo. A SECOM, não menos ridícula, na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, também entrou no barato e escreveu coisas desse naipe. Estão imputando ao presidente o crime gravíssimo de nazismo e blá blá blá, tem que provar e blá 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 blá. A charge é genial, porque ele tá lá, o Bolsonaro caquético, horrendo, com um baldinho de tinta preta na mão, pintando as pontas da cruz vermelha, que representa a saúde, e partindo, né? E já saindo, a cruz tá pintada e o desenho lá, o Bolsonaro tá saindo, e aí fala assim: bora invadir outro? Aroeira tira um sarro da fala do presidente numa live alguns dias antes, falando para os seus apoiadores invadirem hospitais, né, darem um jeito de entrar no hospital e filmar e fotografar se tem ou não leito ocupado com paciente da Covid-19. Depois dessa fala irresponsável, teve gente invadindo o hospital no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em São Paulo, deputado se prestando papel ridículo, dando peitada em enfermeiro, médico, paciente. Deixa eu ver isso aí, deixa eu dar uma enquadrada. Nesse nível de absurdo. Sobre essas invasões, o ministro Mendonça não falou absolutamente nada. O problema mesmo era com o desenho. Não é a primeira vez que o Ministério da Justiça se presta ao papel ridículo, papel de chilique nesse governo Bolsonaro, com coisas miúdas, né? Em fevereiro, o ministro Moro implicou com os cartazes de um festival punk lá no Pará, música punk, a galera costuma fazer, tem esse histórico de fazer zine, fazer cartaz, e aí tem os cartazes lá do Bolsonaro de cueca, da bandeira norte-americana, Bolsonaro com bigodinho do Hitler, Bolsonaro desenhado com lápis enfiado na bunda, né, empalado, né? E o Moro fez um escândalo, na época o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, falou: olha só, isso é apologia ao crime, vão pra cima e tudo mais. Papel ridículo, como diz o nosso amigo Glauber Braga, um capanga de miliciano. Isso foi em fevereiro desse ano. E lembrando que em janeiro desse ano, nosso heróico Sérgio Moro tirou Adriano da Nóbrega, miliciano do Rio de Janeiro, envolvido com a morte de Marielle. O pessoal já tinha sido condenado antes, com um monte de crime, tinha recebido medalha do Flávio Bolsonaro, mesmo tendo sido condenado e preso. Bem, esse cara foi retirado da lista dos criminosos mais perigosos do Brasil por Sérgio Moro, que ficou com muita raiva do desenho do Bolsonaro com um lápis enfiado no bumbum. Lembremos sempre que o Anderson da Nóbrega é alguém muito, muito íntimo do clã Bolsonaro. Isso talvez explique o porquê o capanga Moro tirou esse cara da lista dos criminosos mais perigosos do Brasil. Pode fazer sentido, pode não fazer. O que não faz sentido é o ministro ir pra cima de um cartaz de festival punk no Pará, né? A tentativa de censurar cartazes, charges, essas coisas assim, nada mais é do que uma censura, uma reivindicação pela censura, de silenciar quem critica. E além de autoritários, eles são estúpidos. Se tivessem um mínimo de inteligência, um mínimo de decência, eles perceberiam o quanto uma arte livre, eles que são patriotas, faz bem para um país. A arte livre faz muito bem para qualquer sociedade, para qualquer país. Lembrariam, por exemplo, que há 100 anos Paris fervilhava com cartazes, charges, desenhos de artistas poderosos como Toulouse-Lautrec, Eduardo Munch, Eduardo Manet e outros tantos que fizeram da cultura francesa uma cultura universalmente admirada e de Paris a cidade de luz.
Mas com o bolsonarismo, nada de luz importa. O que importa é o obscurantismo, é o purão, é a tortura, o elogio a torturador, é invadir hospital e escola para constranger e violentar professores e médicos, é esconder miliciano. Que o desenho da suástica fique gravado na testa de cada um que apoia esse governo fascista e miliciano, para a gente poder identificar depois.